na época chamava assim, a medicina de família, e o meu mestrado em medicina social. Lembrança do professor Ézio Cordeiro, do professor Gentile de Mello, de vários outros. O professor Pedro é mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, unidade do Rio de Janeiro. É doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, nosso saudoso Sérgio Arouca, para quem não viu ainda, está ali a charge do Sérgio, do Arouca. O Pedro foi vice-diretor de desenvolvimento institucional e gestão da ENSP e diretor executivo da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, a FIOTEC. Teve um papel importante, o Pedro, a FIOTEC, na criação das primeiras 2 fundações de apoio ao desenvolvimento científico do Hospital Universitário de Londrina e da própria Universidade Estadual de Londrina, a FAUEL. Foi através do Pedro, naquela época, que nós conseguimos, com a experiência da FIOTEC, criar essas 2 fundações. Finalmente, o Pedro atuou como vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz. Atualmente, ele é diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Professor Pedro, doutor Pedro, seja bem-vindo. A palavra é sua e a conferência também. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Márcio. É um prazer estar com você mais uma vez e obrigado bastante por esse convite. Não posso deixar de iniciar essa apresentação dando os parabéns ao Unesco. Nós, da Saúde Pública, temos no Unesco, no Paraná, sem dúvida alguma, uma instituição de enormes contribuições para o debate da saúde pública, da saúde coletiva, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito dos serviços. Então, é com muito prazer que eu atendo a esse convite e na perspectiva de dividir com vocês um pouco sobre o tema e nesse momento da pandemia. Eu vou sempre pedir ao professor Márcio para fazer a colocação dos slides, ele está dirigindo para mim. Então, está aí o tema, e eu peço ao Márcio para passar o próximo slide, que na verdade, apresenta o conjunto dessa minha fala, daquilo que eu vou dividir com vocês. Acho que são esses os pontos. A pandemia, esses pontos que estão aí expressos para que todos leiam. Eu vou procurar desenvolver essa fala nesse roteiro, né? Eu não posso deixar de começar essa discussão sobre as vacinas com o tema relacionado ao campo da ciência e do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Ao mesmo tempo em que essa pandemia traz tanto sofrimento, especialmente no Brasil, por conta das lógicas de desigualdade que vivemos, e para o mundo como um todo, com tantas mortes, centenas de milhares, já alcançamos praticamente 1 milhão de mortes em todo o mundo, e no Brasil, essa triste marca de algo como 140 mil mortes. Então, primeiro, registrar esse sofrimento, os sentimentos em relação a todas essas perdas. Ao mesmo tempo, essa pandemia nos coloca num ambiente como, eu diria, um ambiente sem igual, do ponto de vista do chamamento para a ciência, do chamamento para o desenvolvimento tecnológico e a inovação. E também para o chamamento da importância de sistemas de proteção social, de sistemas de acesso universal à saúde. Muitos costumam dizer que no Brasil nós estamos vivendo um problema gravíssimo, né, de sofrimento, de morte, infelizmente de grande limitação no enfrentamento da pandemia. Mas eu preciso dizer, como muitos, que ai do Brasil se não houvesse o SUS. Eu acho que a gente estaria próximo da barbárie se nós não tivéssemos esse sistema capaz de alcançar o Brasil como um todo e ir respondendo, ainda que a duras penas, a esse processo, a esse enfrentamento, né?
nesse processo, tem importantes marcas que a gente está, por outro lado, fazendo com que a sociedade discuta o SUS, discuta a ciência, discuta como um país pode e precisa responder isso tudo. Mas entrando nesse campo da ciência, o que a gente percebe no caso do enfrentamento global da pandemia é uma velocidade sem igual. Eu peço ao Márcio para passar o próximo slide, uma velocidade sem igual sobre como o coronavírus, a Covid, tem provocado desenvolvimento tecnológico, portanto, chamando o campo da ciência a responder como nunca, numa velocidade absolutamente sem igual. Esse slide que vocês estão vendo, ele mostra várias frentes onde se destaca, de fato, os projetos em vacinas como resposta da ciência, como resposta da sociedade em tempo recorde. Vamos falar um pouco sobre isso ao longo. Mas vocês observam que tanto no campo das vacinas, portanto, da prevenção, no campo terapêutico, no campo de moléculas pequenas, que são os biológicos, no campo da fitomedicina, num campo novo, palavra que é importante a gente compreender, que é o teranóstico, significam ações que simultaneamente têm uma capacidade diagnóstica e terapêutica. Esse slide está faltando um campo, que é o campo específico diagnóstico, não está aqui presente. Mas vocês podem observar como em muito pouco tempo a velocidade com que os grandes institutos de pesquisa e as empresas promovem respostas sem igual, né? Nós vamos ver adiante que não apenas é um grande volume em pouco tempo, nós temos ouvido na imprensa, temos ouvido na academia, uma permanente indagação. Ainda conhecemos muito pouco do vírus, ainda conhecemos e ainda estamos com muitas perguntas. Isso é extremamente instigante para a ciência, extremamente instigante para a inovação. Mas, ao mesmo tempo, debaixo dessa limitação ainda de conhecimento, nós vemos uma coisa pujante, né? Do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da oferta da ciência, seja no âmbito público, estatal, seja no âmbito das empresas privadas, para responder a essa grande e essa importante pandemia, que assola o globo de uma maneira absurdamente sem igual. Nós vamos ver adiante, inclusive eu vou adiantar aqui, no campo da vacina, e aqui é o destaque que eu começo a fazer, como várias tecnologias estão sendo empregadas no campo do desenvolvimento de vacinas. Aqui o nosso objeto, nesse momento, não será o detalhamento das bases científicas e das bases tecnológicas para a construção de uma vacina. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas vejam o grande volume de projetos. São mais quase 260 projetos, e nesse gráfico à direita, nós temos os tipos de plataformas ou as opções tecnológicas de desenvolvimento de vacina. E ali estão desde vacinas atenuadas, vacinas químicas, vacinas inativadas, vacinas com base em vetor, vacinas com base em RNA, vacina com base em proteínas. São várias, portanto, as opções de desenvolvimento de vacinas. Isso significa, de fato, isso é uma coisa muito, eu diria, muito salutar. Tem algumas dessas plataformas que são super conhecidas, como, por exemplo, as vacinas de vírus inativados, são as mais simples, científica, tecnologicamente, e de grande impacto. Ou seja, eu posso falar adiante, isto, por exemplo, que mobiliza a vacina da Sinovac, essa que está sendo assumida no Brasil pelo Butantan.
E é uma plataforma super conhecida e super consagrada. E mais há movimentos bastante inovadores nessas plataformas. Isso significa movimento da ciência e da tecnologia. Por favor, o próximo slide. Aqui, nesse conjunto todo de vacinas, e aqui vou fazer uma pausa para que a gente compreenda um pouco o que significa o desenvolvimento de vacina. Tradicionalmente, uma vacina, na média, ela leva 10 anos para sair de um laboratório, de uma área de pesquisa mais básica, até, de fato, ser implementada num programa de saúde, num programa de prevenção, ou seja, ser registrada e, de fato, ser utilizada pela população. Essa é mais... E há vacinas importantíssimas que tiveram para ser aplicadas há 10 anos. Hoje nós estamos diante de algo que, se fosse contado alguns poucos anos atrás, seria impensável. É muito provável que tenhamos uma vacina a ser aplicada na população algo próximo de 18 meses, talvez até menos de desenvolvimento. A gente vai falar um pouco... Esse é um grande debate, né, que está acontecendo. Qual é o dia da vacina? Quando vai começar a vacina? Ontem mesmo, o governador Dória disse que é possível começar a vacinação em São Paulo 15 de dezembro. Guardem isso, vamos conversar um pouco mais sobre isso adiante. Mas, para desenvolver uma vacina, nós temos várias fases. Se vocês olharem esse quadro de barras, esse gráfico de barras, aqui são colocadas as vacinas. Esse dado é um dado um pouco defasado. Adiante eu vou consertar esse dado do ponto de vista de quantas estão, de fato, especialmente na fase 3, para o que significa a última fase. Então, a gente tem da pesquisa, a gente tem uma fase pré-clínica, que é uma fase que se estabelece, em geral, em animais pequenos, em animais maiores, em primatas não humanos, até que, de fato, ela receba autorização para ir para uma fase clínica, portanto, para uma fase de teste em humanos. E essa fase de teste em humanos, ela se divide em 3 fases. Fase 1, onde, num primeiro momento, se aplica essa vacina apenas em poucos indivíduos. Em geral, todos os testes na fase 1 e 2 são testes em poucos indivíduos, a fase 1 com poucos, algo como 100 indivíduos, não necessariamente mais do que isso. A fase 2, onde a gente aumenta isso para algumas centenas, e a fase definitiva. Na fase definitiva, obrigatoriamente, eu preciso ter um padrão de representatividade do conjunto da população que vai ser alvo desse produto depois, enquanto produto de prevenção. Aí estamos falando de dezenas de milhares na fase 3. E aqui é preciso também deixar claro, que em geral, na fase 3, que, uma vez ultrapassada a fase pré-clínica, na fase 3 que a gente tem o desafio final. E é na fase 3 que, em geral, boa parte das vacinas perdem o sentido de ser, porque não respondem, não produzem efeitos adequados num volume de população, seja efeitos positivos, combinados com riscos que são identificados nessa fase da vacina, e a fase onde mais se morre produtos no campo da saúde é na fase 3. Então, esse também é uma outra observação para o momento que a gente está vivendo. Nós estamos com fortíssima expectativa na fase 3, mas é preciso dizer que, do ponto de vista de avaliação, de teste de vacina, é a fase 3 a fase mais crítica. Repito, ultrapassando, porque é aquela que eu tenho que testar, de fato, no conjunto da população. A próxima, por favor, Márcio. Aqui a gente tem aqui eu já vou dar um destaque para um tipo de vacina, mas se vocês olharem o gráfico colorido, a gente já encontra ali a quantidade de vacinas. Ali está apresentando 6. Esse gráfico é um pouco
está defasado 2 meses. Hoje nós já temos 8 vacinas, no lugar de 6, nessa fase 3 de teste. Mais específico. E ali a gente vê que as opções de plataforma ou as opções de tipo de vacina, elas podem perfeitamente alcançar sucesso independente deste tipo de plataforma. Eu já disse que a vacina da Sinovac, chinesa, em parceria com o Butantan, está baseada numa plataforma de vírus inativado. A outra vacina que tem uma condição e de parceria no Brasil importante é a vacina da Oxford AstraZeneca. E ela é uma vacina baseada em vírus, em vetor de vírus. Eu posso falar um pouquinho sobre isso. Vetor de vírus significa, isso é um pouco menos conhecido, mas significa um vírus geneticamente modificado, não necessariamente, e eu digo que nesse caso não tem nada a ver com o vírus original da Covid, o SARS-CoV-2, mas algum vírus, nesse caso é um adenovírus que é utilizado, geneticamente modificado, e ele é capaz de mimetizar uma provocação, digamos, uma ativação no organismo com um antígeno, né? Uma vacina possui uma capacidade antigênica, mas capaz de gerar resposta imunológica, tanto resposta imunológica de anticorpos, quanto resposta imunológica celular, para aquele alvo que a gente pretende imunizar. No caso, o SARS-CoV-2. Essa é uma plataforma um pouco mais nova, né? É a plataforma utilizada por Oxford e assumido como plataforma tecnológica da vacina da AstraZeneca em parceria no Brasil, em parceria com a Fiocruz, né? E há outras ali também presentes nessa condição de fase 3, inclusive vacinas de ácidos nucleicos, portanto, DNA ou RNA. Pode passar a próxima, por favor? Márcio. Essa é uma fala já de junho, início de julho, se eu não me engano, quando, no caso brasileiro, a OMS, no caso do mundo, desculpa, no caso global, a OMS reconheceu, através da sua cientista-chefe, a vacina de Oxford como aquela mais adiantada no mundo. Ela realmente continua num padrão, junto com outras, eu vou passar agora, que possuem uma capacidade promissora, ou apresentam uma capacidade promissora bastante diferenciada. Pode passar o próximo. Aqui eu volto atrás um pouco, só para compreender que, ainda que a gente desenvolva uma vacina em poucos meses, nesse caso, seguramente teremos vacina em algo máximo como 18 meses, isso não é à toa. Na verdade, essas plataformas, ou essas condições são dadas muito tempo antes. Elas apenas são utilizadas com conhecimento prévio. Aqui é o caso da vacina de Oxford. Ela, na verdade, é uma estratégia tecnológica que já foi praticada quase uma década atrás. Aquilo começou a ser praticado, é o que a gente chama de vírus, que é um vetor viral, para outras doenças, malária, HIV, e com sucesso já para efeito de humanos. Veja que isso é uma escala de desenvolvimento, mas em efeito humano já foi praticada para MERS, que é o vírus também respiratório do Nilo Ocidental. Então, isso é para a gente compreender que, mesmo estando numa condição de desenvolvimento muito curto, aquilo tem um background, tem uma base anterior extremamente consolidada, praticamente em todas as plataformas. Algumas dessas plataformas, não. Elas são um pouco mais recentes e um pouco mais, obviamente, limitadas do ponto de vista do sucesso no curto prazo.
mas essas que a gente tem em condições mais avançadas, elas são baseadas em plataformas que há um domínio importante já em curso. Pode passar o próximo, por favor. Bom, quais são as vacinas que hoje, no Brasil, a gente tem em fase 3? Praticamente todas essas vacinas têm pesquisa fase 3 global, né, mundial, né? Mas eu vou dar um destaque para aquelas que, além de estarem em desenvolvimento em fase 3 em outros países, também possuem estudos no Brasil de fase 3, e com uma observação que eu faço ao final. São 4 vacinas, a AstraZeneca. A AstraZeneca foi a primeira vacina, ainda em junho, recebeu autorização da Anvisa para cursar a fase 3, em seguida a Sinovac, que é a vacina chinesa em parceria com o Butantan. Sem parcerias de desenvolvimento no Brasil, a gente tem 2, a vacina da Pfizer e da Janssen, é um segmento da Johnson & Johnson, e está em vias de alcançar autorização da Anvisa. A informação que a gente tem que agora, ainda no mês de setembro, deve ser formalizado esse pedido e essa autorização para a fase 3 da vacina russa, né? No caso, em parceria com o Instituto Tecpar, aqui do Paraná, né? Então, são essas as 4 e talvez mais uma vacina 5. Pode passar adiante, por favor, Márcio. Eu, antes de entrar nesse slide, fazer uma discussão sobre essa fase que estamos vivendo e que está causando enorme expectativa na imprensa, na população, e óbvio, nós sabemos que essa pandemia, em definitivo, do ponto de vista do seu controle, ela será, digamos, dominada no momento que a gente começar a aplicar a vacina, né? E há essa discussão, será quando? Será em dezembro? Será em janeiro? Será em fevereiro? As informações que a gente tem, óbvio que cada uma delas tem suas condições extremamente restritas de informação, porque está em fase de pesquisa fase 3, e discutem exclusivamente entre os pares, entre essas empresas, e com acesso direto à Anvisa. Todas elas estão mobilizando nessa fase de pesquisa uma interação muito, muito próxima da Anvisa. Significa dizer que a Anvisa, e a gente tem visto isso, tem cuidado para que o processo de acompanhamento dessas fases, da fase mais crítica, como eu disse, da fase 3, seja um acompanhamento mais ao longo do próprio desenvolvimento da fase. De tal modo que a cada período da fase 3 há compartilhamento de dados entre as pesquisas e os seus representantes que conduzem a pesquisa e a Anvisa, de tal modo a construir o que a gente chama de um processo de fast track. Quer dizer, o comum fora desse ambiente seria, faz a pesquisa e ao término da pesquisa, junta-se um dossiê e a Anvisa, o órgão regulador, trata de apreciar aquele dossiê, como se tivesse posterior. Eu diria que hoje, no Brasil e no mundo, está acontecendo uma interação muito grande entre os estudos e os órgãos de regulação, de tal modo que há uma concomitância de apreciação dos órgãos de regulação para efeito, óbvio, de ganhar tempo. Sem que esse ganhar tempo, e aqui é preciso que isso fique extremamente claro, né, cause qualquer risco do ponto de vista de precipitação em termos de autorização de uma vacina. Aqui vamos fazer uma observação bastante importante. Quando a gente está fazendo um processo de pesquisa ou de fase 3 para um medicamento, nós estamos fazendo um processo de pesquisa para uso terapêutico. Portanto, significa dizer que eu vou aplicar um medicamento, vou aplicar um produto em pessoas que estão doentes. Eu quero só pegar esse raciocínio para comparar com a vacina, para falar da rigidez com que a gente deve lidar
com o processo de aprovação de uma vacina. Uma vacina a gente não aplica em pessoas doentes. Uma vacina a gente aplica em pessoas saudáveis. Portanto, não é muito difícil compreendermos que a liberação, a autorização de um processo de registro para aplicação na população de uma vacina é algo de extremo cuidado, de extremo rigor, porque nós estamos aplicando algo que, antes mesmo de gerar proteção, precisa ter a segurança de que não causa qualquer problema a esses indivíduos. E, por isso, há protocolos bastante rígidos e severos com o comportamento desses testes na fase 3, e nós vimos toda uma preocupação recente. Por exemplo, a Oxford AstraZeneca teve que paralisar por uma semana para ter muita segurança do que aconteceu com 2 casos de efeitos adversos que, ato contínuo, foram descartados porque não tinham relação com a vacina. Então, eu diria que é esse o quadro, de modo geral, que nós temos. Tá? Eu quero caminhar para o encerramento, mas quero, portanto, voltar a pontos que eu coloquei lá na minha abertura. Quer dizer, o primeiro, a importância da vacina. Desculpa, Márcio, aquele slide mesmo. O seguinte, para frente, por favor, para frente. Pode ir, você estava lá nele. Pode ir. Aí, nesse ponto, por favor, obrigado. Eu queria discutir isso. Tem uma pergunta: bastam as vacinas? E eu estou fazendo essa pergunta para dar destaque à importância de sistemas universais e de proteção social. Se nós não tivermos isso, a vacina pode virar simplesmente um bem comercial, né? O Brasil é um país, por exemplo, e hoje se junta a muitos que tem um sistema de proteção invejável, né? É importantíssimo. Eu quero agradecer ao Márcio por trazer para a nossa apresentação o Sérgio Arouca, né? Isso nos faz lembrar de quando, em 1988, ao consagrar a Constituição brasileira, consagramos a saúde como um direito e um dever de Estado. Acho que isto significa o papel de um sistema universal, onde a questão da vacina ganha importância sem igual. Portanto, é papel do Estado prover isso. É direito de todos ter acesso. Eu acho que um outro elemento é o elemento da ciência e da inovação. Eu não posso terminar isso sem falar, infelizmente, do quanto o Brasil, nesse processo, apesar de uma base científica sem igual, ao longo da pandemia ficou desprovido de muitos insumos e demandando insumos ao exterior. O exemplo mais claro disso foram ventiladores. Será que o Brasil não sabe produzir ventiladores? É lógico que sabe. Como é que isso deve se articular enquanto um componente da ciência, da tecnologia, do mercado, do papel público, de tal modo a prover o que a gente chamaria de uma autonomia para o nosso sistema, sob pena de tornar vulnerável, e a pandemia mostrou um grau de vulnerabilidade importante no fato da gente ter uma dependência externa enorme de insumos e produtos, e agora do próprio caso da vacina atenuado por conta do papel de instituições como Butantan e Fiocruz, que tem uma capacidade científica e tecnológica sem igual para absorver essa tecnologia e nacionalizar e dominá-la, né? Isso é expressão. E em vários outros casos, o caso do ventilador é simbólico e é uma situação aguda, não foi possível. Outra coisa diz respeito a isso. Como é que isso é uma questão só de Estado? Isso é uma questão apenas do setor público? Qual é o papel do setor privado nesse processo? Aí eu falo do setor privado industrial, falo do setor privado que pode e deve compreender a saúde como espaço de dinamismo econômico. E, óbvio, isso precisa de uma relação muito forte com políticas públicas no campo da ciência, tecnologia e da saúde.
Eu acho que aqui a gente tem um aprendizado e um caminho ainda a cumprir, no sentido de valorizar o que a gente chama do complexo econômico industrial da saúde, de tal modo a compreender que saúde é muito mais do que prestação de serviço. Saúde é ciência, saúde é dinamismo econômico, saúde é acesso. E, para isso, essa articulação entre poder público e empresa é fundamental. Nós temos vários desafios, eu estou já controlando aqui minha hora, Márcio, acabando, mais 1 minuto só. Essa pandemia é um grande alerta, não apenas para o Brasil, como para o mundo, né? Se a gente olhar bem, essa pandemia é fruto de um processo, digamos, diverso de desenvolvimento. A lógica de desenvolvimento que não preserva o meio ambiente, que não articula, não compreende a saúde na sua dimensão ambiental, na sua dimensão animal silvestre, na sua dimensão humana. Ela é algo que tem tudo para se repetir. Então, me parece que isso é um alerta extremamente importante. Como o Brasil e o mundo compreender a dinâmica de interações entre ambiente animal e um homem, onde o convívio, eu diria, inadequado, o convívio não sustentável, provoca e provocará, se isso não for alterado, novas pandemias, a partir da lógica de spillover, que é isso, do chamado salto de um agente infeccioso que está lá no animal e que vai seguramente migrar e encontrar espaço na interação com o homem, como foi esse caso. E temos vários agentes infecciosos presentes na natureza e em outros animais, potencialmente agressores do homem, dado esse modelo. Isso significa não apenas alterar o modelo, mas significa também, e eu vou ficar por aqui, dar conta de novas lógicas de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica nos nossos sistemas. Nós vimos, última fala para todos vocês, o vírus do chikungunya e da Zika circulou no Brasil há algo acima de 1 ano, até que a gente o identificasse. Significa, portanto, que a gente está com carência de instrumentos de vigilância. Nós vimos a descobrir isso já com as pessoas infectadas e se perguntando, isso não é dengue, o que é isso? E depois de algum tempo é que nós descobrimos que era Zika ou chikungunya. Se o SARS-CoV-2 tivesse aparecido no Brasil, será que nós teríamos descoberto em quanto tempo? Porque nós não temos instrumentos suficientes para essa vigilância aí, neste novo padrão, que é esse padrão que essa pandemia nos expõe. Último slide, por favor. Eu fico por aqui. Obrigado. Sei que algum tempo para algumas questões e, sem dúvida alguma, enaltecer essa iniciativa. E aí eu preciso dizer, viva a Unesco, e vamos participar dessa campanha que de fato, tem enorme importância para a saúde pública do Paraná e do Brasil, pelo papel do Unesco que tem tido nessas décadas, 33 anos, seguramente pode vir a ter, pode continuar a ter. Muito obrigado. Pedro, muito bem, muito competente, muito consistente essa sua apresentação. Eu acompanhei, aprendi muito, tenho certeza que aqueles que estão também fazendo o acompanhamento têm motivos para ficar satisfeito de estar nesse momento aproveitando essa oportunidade. Eu fiquei um pouco no escuro aqui, todos devem ter notado que nós tivemos alguns problemas técnicos no começo e eu gostaria de repetir que esse ciclo de debates que começa hoje com a conferência do Pedro está inserido dentro de uma campanha de recuperação financeira e de reestruturação do Unesco para poder continuar desempenhando o seu papel no meio da saúde.
não sabíamos, né, Pedro, que você, tão pouco tempo depois, eu estou aqui com o programa, no dia 16 de julho, 15 ou 16 de julho, você participou de um painel durante o nosso congresso, você junto com o Bruno Dalla Giovanna, né, diretor do Carlos Chagas, e, se não me engano, está aqui o nome, eu acho que foi ele, eu não participei do painel, o Fabian Trelha, que é da CODEL, da Prefeitura de Londrina, Produção Científica e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde. Não imaginávamos que, então, por pouco prazo, pouco tempo, você estaria de volta para nossa satisfação. Nós temos um tempo ainda para algumas perguntas. Chegaram 2 perguntas que eu gostaria de transmitir para você, se você puder. É um aprofundamento de alguns dos aspectos que você já abordou. A preocupação, a comunicação não está muito fácil aqui, a gente está meio com dificuldades aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail, mas parece que é uma pessoa lá de Curitiba. Preocupação quanto aos efeitos adversos ou complicações que qualquer uma dessas vacinas possa vir a trazer para quem for imunizado, for atendido por uma dessas por desses produtos que estão ainda em fase de análise, de avaliação. Qual é a condição que o SUS tem no nosso país hoje para dar atenção a pessoas que, porventura, esse tipo de problema aconteça? E qual é o risco de que isso venha acontecer de uma forma massiva, para milhares de pessoas com complicações de uma vacina que a gente venha a ter superado todas as fases? Essa é uma pergunta que pintou aqui, eu estou te transmitindo. Tá, Márcio, eu diria o seguinte, as condições de controle de uma fase, de um desenvolvimento de pesquisa são, eu vou repetir, são extremamente severas, são extremamente seguras. Todo o processo de desenvolvimento de vacina é acompanhado por um comitê externo, independente. Então, e ela é testada, como eu disse, em milhares de pessoas. Né? Qualquer uma dessas vacinas hoje estão sendo testadas na fase 3 na faixa de dezenas de milhares de pessoas. Portanto, de tal modo que tem um grau de representatividade que expresse exatamente aquilo que vem acontecer numa vacinação de toda uma população. Então, são segmentos, ela tem uma representatividade de faixa etária, de condições, para que isso mimetize e dê segurança a todos. Portanto, a fase 3, ela é feita para identificar riscos e efeitos adversos. Quando esses riscos, efeitos adversos são identificados na fase 3 e correlacionados com a ação da vacina, isso seguramente pode causar o que a gente chama derrubar a vacina. Essa vacina não traz segurança, não traz... Porque, veja só, uma vacina tem que trazer segurança de que não cause efeitos adversos antes de dar a segurança de que vai proteger. Então, são duas dimensões que estão sempre... precisam estar muito bem equilibradas. Uma pessoa que está numa fase 3 de vacina, de teste de vacina, ela é uma pessoa comum. Ela foi ingressa ali e ela pode ser acometida, por exemplo, de uma patologia. Se isso ocorre após ela ser vacinada, esse comitê científico vai analisar esse caso de tal modo a isolar aquele efeito, aquele agravo clínico da ação da vacina. Porque se aquilo for decorrente da ação da vacina, isso é feito, repito, por especialistas, incluindo lógicas de controle externo, não é o próprio produtor que faz isso, isso impõe uma condição de controle externo, de tal modo a assegurar
no dossiê, depois que vier ser apresentado, que aquela vacina não tem risco de causar agravos significativos. Quando eu digo agravos significativos, são, de fato, provocar patologias ou situações de maior gravidade para o indivíduo. Não estamos falando de vacinas que promovem dor muscular na aplicação, um pouco de cefaleia, um pouco disso, um pouco daquilo. Porque isto não corresponde, de fato, a uma condição de insegurança para o paciente. E, ao mesmo tempo, ser capaz de promover resposta imunológica num determinado padrão, o que significa dizer que tantos responderam imunologicamente com proteção. Outra coisa que vai acontecer é durante quanto tempo essa proteção vai ser alcançada. Então, eu diria que não deve haver preocupação com relação a se a vacina for aplicada e causar para a população em número expressivo malefícios. Eu diria que isso é uma hipótese praticamente afastada, por conta do controle que se opera durante uma fase 3 de pesquisa de uma vacina. Não quer dizer que um ou outro efeito, porque a população deixou de ser de dezenas de milhares, passou a ser de centenas de milhões. Pode acontecer um outro caso, mas isso não tem repercussão sanitária ao ponto de termos preocupação após uma vacina ser aprovada pelos principais órgãos regulatórios do mundo. E a Anvisa, é preciso que se diga, encontra-se entre os principais órgãos de regulação do mundo, junto com a agência americana, europeia, chinesa, japonesa. É desse nível o padrão da nossa agência. Pedro, resposta tranquilizadora. Eu diria que a sua abordagem, dentro de um panorama que ainda a gente tem no país, né, dessas situações de queda de vacinação regular do calendário de vacinas por conta de descaso, por conta de preconceito, por conta de campanha anti-vacina, a sua fala muito oportuna e vem bem. Obrigado ao responsável pela pergunta que ajudou. Nós temos aqui duas perguntas que eu vou te fazer ao mesmo tempo. Você tem capacidade para anotar aí, registrar, e agregar uma terceira. As duas que chegaram por WhatsApp, uma é do Bordado n'Água, é um movimento que o nosso conferencista do dia 8 de outubro, Homero Giacomini, que lançou recentemente o livro Pasquim da Pandemia, Saúde e Democracia Fragilizadas. Homero pergunta: a capacidade nacional de produção de vacinas está aumentando na adequada velocidade? A capacidade nacional de produção de vacinas está aumentando na adequada velocidade, doutor Pedro? Eu agregaria uma outra que chegou aqui, que diz: em que medida os estados de São Paulo, Paraná, caso a vacina Sputnik vá à frente, mas São Paulo e Rio de Janeiro, onde está a sede da Fiocruz, onde está a Biomanguinhos, onde está a produção, provável futura produção da vacina de Oxford, né, da Universidade de Oxford, com a AstraZeneca, vão ter prioridade, preferência em relação a outros estados. Aumento da quantidade, a produção é possível, ou vai ficar com saia justa e quem está sediando esses estudos pode ter algum benefício? Eu estou me lembrando aqui que a OMS está fazendo um esforço para ter uma distribuição mundialmente falando, sem fazer valer o aspecto econômico, comercial, né? Mas a gente viu nesse processo todo aí as situações de outros países que tiveram algumas preferências, no caso aí do que você mencionou, dos tais ventiladores. E a última pergunta, são duas, então, uma casada com a outra, né, Pedro? Acho que você percebeu, questão de quantidade e distribuição. Outra da doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é a nossa próxima conferencista. Obrigado, Albertina, por estar participando aqui. A Albertina vai lá na próxima quinta-feira, semana que vem, no mesmo horário, 19h33. Na época, lá a gente vai tentar estar no horário, hoje a gente teve problemas técnicos. A saúde do adolescente e as perspectivas das organizações
públicas, privadas do terceiro setor após a pandemia. A Albertina pergunta, Pedro, gostaria que comentasse a importância dos cientistas do Paraná e a vacina Sputnik. Vamos lá, obrigado, Homero, obrigado por essas perguntas, especialmente, e a Albertina também. O primeiro ponto é sobre capacidade de produção. O Brasil tem duas organizações públicas com expressiva capacidade de produção e que sustentam de modo singular boa parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério. É a Fiocruz e o Butantan, né? Eles, em conjunto, são responsáveis pelo abastecimento regular de vacinas do Programa Brasileiro e, eu diria, com um padrão de autonomia sem igual. E essas duas organizações, elas se preparam hoje, inclusive, para expandir capacidade de produção, tanto o Butantan quanto a Fiocruz. Ambas, nas suas lógicas de parceria, iniciam um processo de transferência de tecnologia, e todas as duas fazem desse modo, incorporando já, trazendo do exterior, um volume muito expressivo de vacinas. O Butantan, algo próximo na partida de 60 milhões, e a Fiocruz, algo próximo na partida de até 100 milhões. Isso em alguns meses. Dezembro a março, dezembro a abril, todas duas. E, ao mesmo tempo, ambas estão ampliando, desde já, em processos que a gente está vendo acelerados, a implantação de novas linhas de produção, porque essas duas vacinas, elas requerem linhas de produção próprias, né? E de tal modo que a gente terá capacidade de produção ao longo de 2021, qualquer uma das duas, de preferência que as duas fiquem em pé, para suprir o mercado brasileiro. Então, acho que isso é um atributo de um patrimônio, de dois grandes patrimônios que nós temos, Fiocruz e Butantan. Com relação a essa pergunta de prioridade para os estados onde eventualmente tenham as vacinas, eu preciso falar, especialmente pelas notícias que eu vi ontem, eu vou responder isso respondendo as notícias que a gente ouviu ontem, de que São Paulo estaria pronto para vacinar a sua população. Eu devo dizer que isso é uma enorme besteira, né? Isso é, infelizmente, um movimento para que a gente politize o tema da vacina, né? O tema da vacina é bastante superior a essa lógica com que governador A ou governador B vai cuidar dos brasileiros do seu estado. No caso brasileiro, o processo de vacinação é um processo controlado pelo Ministério da Saúde. Nós temos um Programa Nacional de Imunização, com capacidade de financiar e definir, como inclusive já está sendo definido, o processo de implantação da vacinação propriamente dito, definindo prioridades. E a prioridade não vai estar no estado A ou B. A prioridade se dá por lógicas, por tipos de população. Quais são as populações mais susceptíveis que devem ser vacinadas em primeiro momento? São o quê? Os profissionais de saúde? São os idosos? São as pessoas com padrão de comorbidade que estão mais susceptíveis. Então, é uma enorme besteira, né, esse tipo de aventura política de que o estado A, ou B ou C, porque tem a fábrica, vai praticar vacinação, digamos, isolada. Eu tenho certeza que não será desse modo, infelizmente, e espero que, de fato, essas baboseiras políticas parem de operar no seio de uma gravidade, de uma pandemia como a gente está vivendo. Com relação à questão especificamente do Paraná e dos cientistas, Albertina, de fato, as organizações que hoje possuem padrão capaz de receber transferência, de assumir uma transferência tecnológica, o que significa um conjunto de competências científicas, humanas e tecnológicas, portanto, infraestrutura, experiência de produção, experiência de... essas duas organizações são, no Brasil, o Butantan e a Fiocruz.
Não quer dizer que o Tecpar não possa ter essa condição, mas seguramente ele precisará, para alcançar esse padrão, de apoio dessas outras, né? E isso é perfeitamente plausível. Mas a capacidade hoje de incorporação tecnológica em termos de competências tecnológicas institucionalizadas, eu digo profissionais, estruturas e por diante, estão na Fiocruz e no Butantan. Ok. Pedro, nós temos aqui mais algumas perguntas, mas eu estou respondendo às pessoas que, infelizmente, o tempo nosso já estourou por conta da tua fala. Você foi mais do que disciplinado, mas por conta das nossos problemas técnicos do início, e a gente tem que caminhar para o encerramento. Antes disso, no entanto, eu gostaria de reforçar que esse ciclo de debates continua por mais próximas 7 semanas, vai terminar lá no dia 12 de novembro, com a última conferência do deputado Michele Caputo, mas antes dele nós teremos José Lúcio Machado, falando sobre a formação, os diretrizes curriculares dos cursos da área de saúde, o Luiz Fernando Rodrigues, lá de Barreto, sobre cuidados paliativos e as estratégias após a pandemia, sempre articulando o tempo da pandemia com esses temas, né? O Gonçalo mesmo, você falou do Anvisa, eu me lembrei do Gonçalo, que está aqui como nosso conferencista do dia 22 de outubro, né? O Gonçalo foi o primeiro. Fundador, criador da Anvisa e primeiro presidente. Grande amigo, grande Gonçalo. Gonçalo, como primeiro presidente, que lançou as bases da estruturação da Anvisa, né? A Ana Malik, lá de São Paulo também, sobre compliance nas organizações de saúde, é um tema novo para muita gente, não percam, todo mundo sabe quem é a doutora Ana Malik, lá da FGV, o Homero Giacomini, já agora em outubro, dia 8, e na próxima semana a Albertina Duarte, sobre a saúde do adolescente e as perspectivas após a pandemia dessa atuação. Eu queria reforçar que essa campanha faz parte desse movimento que a gente está desenvolvendo. Participem, contribuam, né? Associem-se ao Unesco. O Unesco está querendo renovar o seu quadro, está precisando de gente nova, seja na idade, seja na formação. Os estudantes que tiverem interesse no campo, fiquem à vontade, sempre foi uma entidade que esteve aberta. E, com certeza, teremos mais momentos de atuação pela frente. Pedro, novamente, muito obrigado pela tua participação e a gente queria te dar a palavra para você se despedir e falar o que você bem entender nessa fase final. Não, muito rapidamente, obrigado. Eu acho que obrigado mesmo pelo convite, obrigado por essa oportunidade. E quero, mais uma vez, parabenizar o Unesco por toda a sua trajetória, e, em especial, o enfrentamento desse momento, esperando que todos respondam a esse chamamento para que a gente tenha continuadamente no Paraná, mas não só no Paraná e no Brasil, esse papel de fomentador, de articulador do debate científico, do tema da saúde coletiva, do tema da saúde pública, algo que, inclusive, neste momento da pandemia, ganhou muito mais alcance no seio da sociedade. Ganhou a imprensa e ganhou enorme importância, tanto o SUS quanto o campo da ciência e tecnologia no Brasil. É disso que a gente precisa e o Unesco é um instrumento sem igual nesse processo, junto com tantos outros em outros estados. Então, sucesso e conte conosco sempre. Ok. Obrigado, Pedro. Participantes, ouvintes, assistentes dessa conferência, a gente está caminhando para o encerramento, os últimos momentos, agradecendo a sua participação. Por favor, divulgue, passe adiante, esteja conosco novamente na quinta-feira que vem. O Unesco não é único, o Unesco, existem também outros Unescos com nomes parecidos em vários outros estados. Há 33 anos atrás, nós vamos comemorar os 33 anos agora em novembro, foi parte do movimento nacional de criação de entidades do terceiro setor como essas, articulando o meio acadêmico com os serviços de saúde. Hoje nós recebemos o apoio da
Gunnar, da doutora Gunnar, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco. Agradecemos e vamos continuar juntos. Antes de ontem, a Janete Castro, lá do Rio Grande do Norte, NESC, que chama lá, o NESC também participando e dizendo que está junto. E encerrando a nossa conferência de hoje, repetindo o agradecimento ao Dr. Pedro Barbosa e passando a palavra para a nossa equipe de apoio, que vai fazer aí as telas finais da nossa promoção. Muito obrigado.